nossas abordagens sobre o desenvolvimento do direito penal internacional e o legado a partir do julgamento de Nuremberg. E eu falava sobre os princípios de Nuremberg. Encerrei na última aula mencionando aquele importante princípio de que a defesa de que certo ato fora cometido a partir de ordens de um superior hierárquico ou de um governo não são mais cabíveis no direito penal internacional, a menos que se demonstre a impossibilidade moral de resistir a tal ordem, ao cumprimento de tal ordem. Neste ponto eu lembro o julgamento de Adolf Eichmann, sequestrado pelo Mossad, o Serviço Secreto de Israel, em 1961, é levado para Jerusalém e, independente de uma crise diplomática que não durou muito tempo com a Argentina, Eichmann é julgado e é, afinal, enforcado. Mas Eichmann utilizou como sua defesa exatamente, era a linha de defesa principal, o cumprimento de ordens. Dizia ele: jamais atirei ou matei algum prisioneiro. Eu era um burocrata. Não sem razão, a pensadora Hannah Arendt acompanha o julgamento de Eichmann em Jerusalém pela revista New Yorker e escreve um clássico que deve ser lido e que é muito atual. Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, quando Hannah Arendt afirma que não havia um monstro sentado no banco dos réus, o que choca muitas pessoas. O que havia era um homem sem capacidade crítica. E o homem sem capacidade crítica pode participar de uma máquina genocida ou que viole os direitos humanos sem ter tal percepção. É o caso de Eichmann. E, portanto, é um momento da história do direito penal internacional e do direito penal israelense também, e da questão do Holocausto, que trata muito da aplicação deste princípio de Nuremberg. Um outro princípio, o penúltimo deles, trata do direito à ampla defesa. Quando Nuremberg foi estabelecido como tribunal, havia uma dissidência entre os aliados. Churchill e Stalin queriam fuzilar imediatamente os nazistas. Jackson, com o apoio dos britânicos, portanto, representando o governo americano, dizia: é preciso que eles sejam submetidos a julgamento. E é um julgamento justo, garantida a ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes, como se faz em um país civilizado. E neste ponto, dizia Jackson, necessário é para que o nazismo seja colocado no banco dos réus. Se fuzilarmos os réus, nada ficará para a história ou para as futuras gerações. Então, diz o sexto princípio de Nuremberg: todo indivíduo acusado pela prática de um crime internacional terá direito a um julgamento justo. Devo aqui, inclusive, abrir um parênteses. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional estabelece como crime de guerra, vejam bem, o julgamento de um combatente sem que lhe sejam garantidas os meios processuais inerentes à ampla defesa, ao devido processo legal. Portanto, este princípio de Nuremberg é realmente um dos mais importantes. Vou ler agora um trecho do discurso de abertura de Robert Jackson no primeiro julgamento do Tribunal de Nuremberg. Disse Jackson, no seu discurso de abertura no julgamento de Nuremberg: os crimes que buscamos condenar e punir foram tão calculados, tão malignos e tão devastadores que a civilização não pode tolerar que eles sejam ignorados. Que 4 grandes nações, inundadas pela vitória e manchadas pelas injúrias, detêm a mão da vingança, mas que voluntariamente submetam seus prisioneiros inimigos a um julgamento legal, é um dos mais significantes tributos que o poder jamais pagou à razão. Com esta abertura, com este trecho que é considerado histórico, Robert Jackson estabelecia que não pode haver justiça sem um julgamento justo. Mesmo os réus nazistas teriam direito a um julgamento justo, o que eles inclusive negaram às suas vítimas. Outro princípio de Nuremberg, este é muito simples e não cabe muitos comentários a respeito dele, porque eu já abordei a temática. É exatamente o estabelecimento
de que crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes contra a paz seriam, a partir de então, crimes internacionais. Falarei agora da evolução do crime do genocídio. O genocídio é fruto do trabalho de um homem chamado Raphael Lemkin, um jurista judeu polonês, que ainda na sua infância, nos anos 20, na década de 1910, que vai até 1910, lê na sua infância o livro, a obra Quo Vadis? Onde vais? Que narrava a perseguição aos cristãos, do Nobel da Literatura Sienkiewicz. Ao ler este livro, Raphael Lemkin se impressiona, vai estudar direito, se forma também em linguística e questiona seus professores como é possível que seja crime matar um homem, mas não seja crime matar todo o grupo humano ao qual pertence este homem, porque não havia um crime internacional para esta ação. Ele propõe, em 1930, na Conferência Internacional para a Unificação do Direito Penal em Madrid, a criação de dois crimes: o crime de barbarismo e o crime de vandalismo. O crime de barbarismo seria o extermínio de um grupo humano. O crime de vandalismo, a destruição dos referenciais culturais daquele grupo humano. Porque mais eficaz do que o poderio militar é destruir a cultura de um povo. A cultura é o meio pelo qual um povo expressa sua identidade. Sem a cultura, não existe esta identidade. Esta proposição de Raphael Lemkin é negada na conferência, ela é rejeitada, e em 1944, Raphael Lemkin publica o seu livro Axis Rules in Occupied Europe, a Europa sob o domínio do eixo. Raphael Lemkin vale-se de um termo grego, genus, que significa clã, tribo, grupo humano, e de um termo latino, sidis, que significa matar. Genocídio, portanto, é o termo que passa a ser usado e proposto por Raphael Lemkin em sua obra, e que seria a destruição intencional, total ou parcial, de um grupo humano por razões nacionais, religiosas, étnicas, raciais, políticas, e praticado por vários meios, não apenas o extermínio físico, ao contrário do que se pensa. Nesta obra, Raphael Lemkin propõe, inclusive, o termo etnocídio para configurar o genocídio cultural, exatamente o que eu falava aqui agora há pouco, sobre a destruição de uma cultura. Lembro que os alemães, por exemplo, ao invadir a Polônia, proibiram o teatro polonês, fecharam todas as universidades, porque, diz Raphael Lemkin, genocídio significa a imposição de um padrão cultural sobre um outro padrão cultural a ser destruído. Voltaremos a falar em breve do crime de genocídio. Finalmente, eu chego aqui a um outro princípio, o último deles, que nasce do julgamento de Nuremberg. Não é? Qualquer indivíduo que tenha colaborado para a prática de um crime internacional será considerado cúmplice. E a cumplicidade na prática do crime internacional também levará o seu praticante, o colaborador, muitas vezes o bystander, aquele que apenas se omite e nada faz, ao julgamento também, tanto quanto o próprio perpetrador. E nós temos um caso recente julgado no Tribunal Penal Internacional, no qual alguns colaboradores que vendiam armas para grupos guerrilheiros na África, especialmente na região do Sudão e do Congo, foram condenados por cumplicidade. O caso mais comentado, um dos primeiros, é de Germain Katanga, que com a venda de suas armas para grupos armados na África, levou à morte em alguns vilarejos no Congo de 60 mil pessoas. Ele foi condenado por cumplicidade na prática de crimes internacionais. Portanto, nós temos um conjunto de princípios que nascem e são legados dos julgamentos de Nuremberg. Tanto no exemplo do Código de Nuremberg para pesquisas clínicas em seres humanos, quanto os 7 princípios de Nuremberg que eu aqui mencionei. E que serão
abarcados pelas Nações Unidas. Os princípios de Nuremberg tornam-se resoluções. Exemplo, a resolução número 96 de 1948. Esses princípios passam a ser incorporados e utilizados e aplicados nos tribunais internacionais que irão ser criados após 1945. Vamos aqui recordar que o Tribunal de Nuremberg começa em 1946 com o primeiro dos julgamentos, este do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, e tem uma continuidade com o Tribunal Militar de Nuremberg, com juízes norte-americanos apenas, e segue até 1949. Também é realizado o Tribunal de Tóquio, inspirado no Tribunal de Nuremberg e com as mesmas diretrizes e princípios. Lembrando que o juiz indiano discordou da legitimidade do próprio tribunal, embora ele compusesse este tribunal. É um fato histórico muito importante, não é? Eu remeto aqui às críticas que foram feitas a Nuremberg em relação à questão da criação de um tribunal de exceção, porque afinal de contas, Nuremberg e Tóquio foram tribunais ad hoc, foram tribunais criados para aquele ato, e o direito penal rejeita a ideia de tribunais de exceção, tribunais criados para aquele ato. O contraponto vem das normas de jus cogens. Como fazer diante de 50 milhões de cadáveres espalhados no mundo em 1945? Não é? Então era necessário, de fato, alguma providência para que se evitasse a ocorrência desses fatos novamente na história. Passamos por um hiato, a Guerra Fria. Do período da Guerra Fria, os tribunais criminais internacionais deixam de atuar, deixam de ser criados. Já era uma ideia antiga a criação de um tribunal penal internacional permanente. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, antigos ressentimentos, conflitos voltam à tona. Vamos lembrar aqui o caso de Ruanda. Ruanda, uma ex-colônia belga, que, sob o jugo dos belgas, passou por um processo de divisão da sua sociedade. Os belgas criaram identidades diferentes para Tutsis e Hutus. Os Tutsis, mais altos e mais claros, eram a elite da sociedade colonizada sob os belgas. Antes tinham sido colonizados pelos alemães. Isto gerou um ódio entre essas populações Hutus e Tutsis, muito embora fossem todos bantus, falassem o mesmo idioma e fossem católicos. Pois bem, neste momento, em 1959, os belgas deixam Ruanda e aí ocorre o primeiro massacre de Hutus sobre Tutsis. Os filhos e netos dos Tutsis tentam voltar a Ruanda com o seu exército próprio, a Frente Patriótica Ruandesa, e em 1994, por conta desta guerra civil, 800 mil pessoas pelas perspectivas mais conservadoras, 1.100.000 pessoas pelas perspectivas mais atuais e estatísticas mais atuais, são assassinadas a facões num dos maiores genocídios da história. E aí é criado o Tribunal Internacional para Ruanda, International Criminal Tribunal for Rwanda, com sede em Arusha, na Tanzânia. Também, em 1995, o massacre de Srebrenica, na Guerra dos Balcãs dos anos 90, leva à criação, dentre outros fatos praticados nessas guerras, do Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia, com sede na Haia, em Holanda. Portanto, é a retomada do direito penal internacional. Agora, inspirados pelos princípios de Nuremberg, no legado deixado por Nuremberg e Tóquio, mas também com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que os criaram, disciplinando o funcionamento desses tribunais. Nesse momento, é importante recordarmos que as tentativas de Raphael Lemkin de que o mundo aceitasse e consagrasse a existência do crime de genocídio, tal como ele propusera na sua obra aqui já mencionada, ganha um importante reforço em 9 de dezembro de 1948, quando as Nações Unidas aprovam a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio.
O primeiro ato vinculante internacional protetivo dos direitos humanos do pós-guerra. Por que eu digo vinculante? Porque no dia seguinte, em Nova York, é promulgada, aprovada, publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou recentemente 70 anos. Pois bem, a declaração foi aprovada em Nova York, mas é uma declaração, não é um ato vinculante sob uma perspectiva mais positivada. Mas a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, aprovada no Palais de Chaillot, em Paris, um dia antes, o é. E o que disse a Convenção? O que estabeleceu a Convenção? É crime de genocídio a destruição intencional, total ou parcial, de um grupo humano por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. Esta Convenção restringiu um conceito mais amplo da Resolução 96 das Nações Unidas, porque União Soviética e Estados Unidos impuseram a sua vontade política para que não fosse consagrado o crime de genocídio baseado em perseguições políticas e culturais, pensando nos crimes políticos praticados pelo Estado stalinista, pensando nos crimes praticados contra os povos indígenas das Américas. Aliás, aqui um fato interessante que poucos conhecem. John Toland, na sua biografia Adolf Hitler, lançada no Brasil ainda nos anos 70, já dizia, abre aspas, Hitler confidenciava ao seu ciclo mais íntimo como a inspiração para os seus campos de concentração vinham das reservas indígenas das Américas. Encerramos agora mais esta aula e na próxima retomaremos a temática dos novos tribunais penais internacionais criados no período pós-Guerra Fria.